Beleza. Boa noite a todos, pessoal. Aula do dia 24 de outubro. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula online. Eu acho a aula online extremamente importante para vocês, porque é aonde o professor recebe o feedback de vocês e vocês tiram todas as dúvidas possíveis com ele, né? É claro que hoje foi o primeiro dia de nossa disciplina, né? Deixei um material muito bacana, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse material. Nós, nessa disciplina de Programação Web 1, a Programação Web 1, vai tratar da linguagem HTML e a linguagem CSS. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E fiquem à vontade, tá, pessoal? Quem quiser, levanta a mãozinha aí e eu abro para a palavra, tá bom? Deixa eu apresentar minha tela. Então, esse é o primeiro dia da nossa disciplina, né? 24 de outubro. Posso até mudar aqui um pouquinho. Deixa eu apagar esse texto aqui, né? Opa. Vou organizar um pouco melhor aqui. Aí. Então, vocês vão ter um encontro comigo, lembrando, todas as segundas-feiras, ok? Então, no dia 24/10, no dia 31, no dia 7, dia 14. Eu vou colocar uma observação, dia 14 não temos essa aula, tá? Vou apagar isso daqui de uma vez, porque é feriado, tá? Recesso e feriado. Eu vou marcar outro dia com vocês, ok? Oi, Jeffter, pode falar, fique à vontade. Professor, teria como liberar um material um pouco mais cedo que o início da semana? Que eu acho que seria interessante a gente ter a possibilidade de ler o material para trazer alguma dúvida, já que a aula vai ser sempre na segunda. Tá. A sua dúvida, Jeffter, eu concordo contigo, tá? Mas eu vou ser sincero. Eu acho difícil porque nós, professores, estamos montando material também, tá? Inclusive, a semana 2, se eu abrir aqui para vocês verem, ó, eu ainda não montei, tá? Então, a partir de amanhã, eu comecei a montar, ó, que a gente vai falar sobre mídia, sobre CSS, introdução. Eu já gravei uma videoaula, já editei a videoaula, mas eu não publiquei ela aqui. Então, esse é um problema, tá, Jeffter, que nós temos, que, na verdade, não é um problema. Todo o material não tá pronto. E outra, o material que eu passei para vocês é um material que eu fiz com muito carinho, tá, gente? Não sei se alguém já pegou esse material aí, já olhou o material e já conhece outros materiais. Vocês podem perceber que no Brasil vocês não vão encontrar um material tão bacana, tão bem explicativo, tá? Porque foi feito com muito carinho. Então, eu estou atualizando esse material, tá, Jéssica? O que eu faço? O que acontece? Eu queria que vocês lembrassem que nós, professores, não somos professores somente aqui da educação à distância, nós somos professores também presenciais. Eu estou com 18 aulas presenciais. Então, é puxado para todo mundo, né? E para todos os professores. E eu pego esse material que eu desenvolvi e eu dou uma revisada todo ano e uma atualizada nele. E para vocês, por ser EAD, eu tenho que deixar o negócio até melhor, né, do que do pessoal do presencial. Então, eu estou fazendo uma adaptação do que era material do presencial para o pessoal da educação à distância.
E como eu disse, né, poderia ter feito isso antes? Poderia, mas eu estava em processo aí de casamento, quem já casou sabe como que é custoso, né? Tem uma pancada de coisa para a gente poder resolver. Então, infelizmente, não deu tempo. Eu vou procurar, viu, Jeffter? Se eu liberar, libero para vocês mais cedo. Combinado assim? Eu geralmente na quarta-feira, eu sento para poder gravar todas as aulas, editar, porque tem todo um trabalho de edição também, gravação, né? Verificação do material didático, postagem do material didático, e aí eu faço a liberação. Vou tentar liberar para vocês aí na quarta-feira. Pode falar. Olha, professor, se preocupe não, eu já passei por esse processo aí, eu sei como é, tá? Né? O que eu posso dizer, o que eu vou fazer? Na aula de hoje, eu sei que a maior parte dos alunos não leram o material, né? Podem ter baixado o material, mas ainda não leram. Então, eu vou dar todo um processo aí, vou explicar como que vocês devem estudar. Eu acho muito importante esse processo, mais importante do que explicar o material didático é explicar o processo de aprendizagem, como que vocês precisam aprender quando estão estudando sozinhos. Porque, na verdade, vocês vão ter que estudar sozinho, viu, gente? Essa aula que a gente tem, que é chamada de aula síncrona, né? Aula online, essa é uma aula, um plus do Instituto Federal da cidade de Três Corações. Nem todos os institutos federais, né, IF Sul de Minas, por exemplo, têm esse tipo de aula, né? Porque a partir daqui eu vejo exatamente essa necessidade de vocês, pessoal. O Jeffter pedindo aí o material com mais antecedência, com certeza outras pessoas, eu não li o chat aqui ainda, tá? Não, o chat não está aberto, mas provavelmente, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. O Dinossauro Resto falou, ó, põe custoso nisso. É bem trabalhoso, tá? Eu não sei, mas é bem trabalhoso. A Débora falou, poxa vida, nem convidou para festa. Ô, Débora, depois de 3 casamentos, você não faz festa mais, minha filha. Então, eu não tive festa, não. Tá bom. Eu acho muito importante essa aula ao vivo, viu, Simone? É extremamente importante porque vocês vão tirar as dúvidas, né? Na verdade, nem é para tirar a dúvida, é você receber a orientação do seu professor. E de uma semana para outra, você vai estudar. Se vocês não gostarem de alguma coisa, nós estamos aqui para poder auxiliá-los, tá? Esse que é o mais importante. Opa, peraí, alguma coisa está dando errado. Aquele vídeo que eu coloquei lá, que o pessoal tem que assistir 1h30, a galera não assistiu. Para mim, eu não estou nem aí, vai ter que assistir, tá? Então depende muito do professor. Tem professor que vai ser mais assim, mais bonzinho, que nem nas salas mesmo, né? Que nem em sala de aula. Tem professor que é mais bonzinho, tem professor que é mais rígido um pouco, né? Então, mas a estrutura do EAD, ela vai continuar. Lembrando que toda segunda-feira vocês têm um encontro aqui comigo, beleza? Bom, a nossa disciplina. Vou abrir aqui a nossa disciplina. Não precisa falar, tem aqui as informações. O contato meu é esse. Porém, pessoal, vou ser sincero, eu respondo muito mais rápido se for pelo WhatsApp. Então, quem estiver lá no grupo do WhatsApp, se precisar de uma ajuda, alguma coisa, eu aconselho a me chamar via WhatsApp em vez do e-mail. Lembrando sempre a vocês, por favor, procurem os tutores antes de procurar o professor, tá? Não que eu não queira receber, mas é que a gente recebe, nós temos aí quase 300 alunos dentro da plataforma, mais de 400 alunos, eu tenho 300 alunos na plataforma, mais 700 alunos dentro do IF Sul de Minas inteirinho, quase 1.000 alunos de pós-graduação, técnico, por aí vai indo, por eu ser coordenador de curso, coordenador do SEAD, aliás. Né? Então, são muitos alunos para poder atender, e aí, sabe, procurem antes, eu sempre dou a dica, procurem antes o tutor. Se o tutor não resolver, aí vocês podem entrar em contato comigo, combinado? Aqui o Ari tem comentado que é tutor da UENG e não tem aula síncronas.
Ari, isso é uma coisa que, na verdade, a educação à distância não tem aula assíncrona desse tipo aqui que a gente está fazendo, tá? A verdade é essa. Quando ocorreu a pandemia, muitos dos professores resolveram fazer esse teste e deu certo, tá? Pelo menos aqui, isso aí é alguns estudos que estão sendo feitos, e a aula assíncrona, de certa maneira, deu certo. Mas eu vou falar para vocês, pessoal, a aula, para não desmotivar o professor, eu aconselho que vocês, sempre que possível, entrem, tá? Porque se eu chegar aqui um dia e tiver 10 alunos, eu vou dar aula para os 10 alunos, mas pode ter certeza que eu vou cancelar a próxima aula, tá bom? Então, assim, evitem, né? Vocês vão ter pelo menos 2 aulas síncronas com os professores. Agora, como eu, o Carlos, o Bruno, serão os professores praticamente de todas as disciplinas de vocês, mais o Harley, né? Todos nós gostamos desse processo de estar junto com os alunos e tudo mais. Vocês devem ter visto pelas outras disciplinas, né? A disciplina de lógica e eu acho que de fundamentos. Não lembro quem que deu, né? Eu acho que lógica foi o Bruno, né? Fundamentos foi o Carlos, algo assim. Então, é uma oportunidade, sabe, de vocês tirarem essas dúvidas, de vocês falarem, olha, professor, isso não está legal, entendeu? Porque quando a gente monta um curso EAD, a gente monta o curso EAD pensando que está tudo certo, e às vezes está errado, às vezes a gente montou alguma coisa, ou a matéria foi, é muita matéria, professor, reduz a matéria, então isso daí que a gente vai ouvindo é muito importante. Beleza, Simone, muito obrigado pela participação de vocês aí. O Jeffter falou que já foi instrutor, ministrou treinamento síncrono. É bem frustrante quando o pessoal não aparece. É mesmo, Jeffter. Isso daí é o que eu estou comentando aqui. Se tiver menos de 15 alunos, eu vou dar a aula. Mas pode ter certeza que na outra semana eu cancelo a aula. Entendeu? Porque eu percebo que os alunos não estão interessados. Tá? Eu acho que dá, sim, para 300 alunos, a gente ter aí, que nem nós temos no mínimo aí 29 alunos dentro da plataforma, 30 alunos dentro da plataforma. É claro que fica gravado, alguns alunos acabam. Isso é algo que a gente ainda está pensando, né? Eu gravo essa aula e disponibilizo lá dentro, conforme vocês sabem, na ambientação eu expliquei, mas é um processo que a gente está repensando aqui dentro do Instituto, de manter ou não essa aula gravada para os outros alunos. Pessoal, se a minha cachorrinha latir, vocês me perdoem, eu estou em casa, tá? E vai chegando esse horário aí, ela fica meio estressada. Fechou, vamos lá. Então, aqui tem um vídeo sobre a disciplina e eu já coloquei, tá, o que nós vamos estudar durante todas as semanas. Da semana do dia 24 até 31, do dia 31 até dia 7, do dia 7 até dia 14. Lembrando que nós não temos, aqui no EAD não tem feriado, né? Mas a gente tenta seguir aí, tem um processo, né? Por exemplo, por ser recesso no dia 14, eu não posso trabalhar dia 14, tá? Então, eu vou ter que marcar a aula que eu tinha marcado no dia 14, segunda-feira, devo marcar ela, por exemplo, na quinta ou na sexta-feira. A gente substitui, tá bom? Eu concordo, Edevaldo, a pessoa pode assistir quantas vezes quiser. Porém, né, a aula realmente vocês vão perceber que a minha aula é a aula que foi gravada e já está disponível dentro da plataforma, tá? Aqui eu vou ensinar vocês hoje, porque não tem muito conteúdo, né? Vocês estão vendo, começando a ver o conteúdo agora, mas na próxima semana eu posso começar a trabalhar com explicações do conteúdo, beleza? Aqui o que é cada um dos conteúdos, e eu coloquei aqui como tarefa, mas aqui são 10 pontos. Essa semana nós temos 6 pontos de avaliação e 4 pontos de assistir a aula. Isso mesmo, pessoal.
eu dou ponto por assistir a aula. E não adianta tentar passar para frente, porque senão não vai ganhar o ponto. Nas próximas semanas são 12 pontos, tá? Na semana 12, na semana 2, na semana 3, na semana 4, na semana 5 e na semana 6. Aí depois a gente tem a avaliação presencial, que será marcada com vocês, e 10 pontos de autoavaliação, totalizando aí 100 pontos, né? A partir daí a gente tem a recuperação, depois a avaliação final, por fim aí o conselho de classe, né? O conselho de classe se baseia muito nas outras notas e nos acessos que vocês têm dentro da plataforma. Ainda tem gente entrando, deixa eu liberar. Boa noite, Ana Carolina. Bom, o plano de ensino está aqui. Quem quiser abrir o plano de ensino para saber o que vai aprender, esse aqui é o plano de ensino, né? A gente vai falar sobre arte, design, gestalt, imagens e sons, cores, tipografia. Só que a gente vai vendo isso no decorrer do programa, porque eu tive que dividir isso em 6 semanas, como você sabe, né? Então não dá para a gente separar. Eu tentei fazer da melhor maneira possível aqui, né? Na primeira semana, vamos lá para a primeira semana. Vou fechar. Deixa eu descer aqui. Primeira semana, ó. Cadê? Semana 1. Caio, eu vou botar a mão, pode falar. Boa noite, Maicon. A aula do dia 4, como ficou? Dia 4? Dia 4... Não marquei a aula dia 4. 24, 31. 24, 31. Você deve estar perguntando, Caio, do dia 14, né? Porque é feriado. Dia 15 de novembro é feriado. Eu tinha marcado uma aula no dia 14. Ah, tá, beleza. Dia 14 era recesso. Vocês vão ficar sabendo, tá? Eu devo dar essa aula aqui ou dia 17 ou dia 18. Tem que ver quando que o outro professor dá aula. Tá bom? Aí eu vou marcar no dia, ou na quinta, ou na sexta, ou na quarta, um desses 3 dias aqui. Ah, o outro professor marcou as quartas? Ele vai dar aula no dia 16. Eu devo marcar aqui, então, dia 17, tá? Eu vou ativar a edição aqui. Eu vou colocar dia 17, mas depois eu confirmo, viu? 7/11, 17/11. Fechou? – 17/11. Ok. Deixa eu desabilitar aqui, deixa eu ativar a edição. Oi, Jéssica, boa noite. Então, a primeira semana é a introdução ao desenvolvimento web, pessoal. O que a gente vai ver essa semana? O que vocês vão estudar durante essa semana? Primeiro, eu falo sobre uma... Olha, eu não sou de enrolar, não, principalmente no EAD. Eu vou direto ao assunto, tá? Então, a gente fala sobre o que é sítio, porque é errado a gente falar aqui no Brasil site, né? Muitas pessoas falam, eu vou fazer um site. O correto no Brasil, na linguagem portuguesa, seria sítios. Então, vocês vão encontrar no governo federal, principalmente, falando assim, ó, acesse o sítio tal, né? Em português. Site é o comumente usado e tudo mais, né? Fixou na cabeça, mas lembre-se que, se você for falar alguma coisa relacionada a governo federal, governo estadual ou governo municipal, o correto de se falar é sítio. Então, ó, o sítio nosso é tal, né?
Aí eu falo sobre back-end e front-end, a diferença entre back-end e front-end. Durante as 3 próximas disciplinas, praticamente, vocês vão ver front-end. Back-end, vocês vão ver somente no finalzinho do curso comigo. Aí, para back-end, tirar a curiosidade de alguns aí, a gente vai ver PHP, beleza? Então, o back-end que a gente ensina aqui dentro do Instituto é o PHP. Então, nós vamos trabalhar com banco de dados e desenvolver sistemas que armazenem os dados dentro do PHP MyAdmin, usando MySQL e tal, mas a gente vai desenvolver com linguagem PHP, que é uma das linguagens mais usadas aí no mercado, tá bom? Para essa semana, vocês vão estudar também as camadas de desenvolvimento web. Perdão, pessoal. São 3 as camadas de desenvolvimento web, beleza? HTML, CSS e JavaScript. Durante essa disciplina, nós vamos ver 2. Depois, quando a gente for ver JS, a gente vai continuar vendo as 2 mais JS. Depois, quando a gente for ver a última PHP, a gente vai continuar vendo HTML, CSS, JavaScript. Sempre a gente vai estar trabalhando com essas três linguagens. Então, as camadas de desenvolvimento web são essas. Vocês vão ver ali quando eu abrir o material didático, vou passar o material didático de forma rápida para vocês. O W3C é uma linguagem de marcação HTML, lembrando que não é linguagem de programação, tá? Quem vai fazer o curso via celular, só pelo smartphone, vou ser sincero com vocês, vai ralar um pouquinho mais, né? Eu aconselho aí a procurar um polo, ou então, porque o polo, ele vai te auxiliar, né? Ele vai te oferecer aí um computador, toda a estrutura, né? Para que você possa estudar. Eu acho muito difícil, pelo menos pelo meu pensamento aqui, né? Eu acho complexo você estudar via somente smartphone. Então, aquele que puder, né, acessar um computador, acessar um desktop, é o ideal para o aprendizado, né? Porque a ferramenta, ela vai te proporcionar. Eu, por exemplo, não conseguiria, com o meu smartphone, desenvolver páginas web pelo meu smartphone. Seria, para mim, é uma coisa mais difícil. Para a galerinha que é mais nova aí, está mais acostumada, provavelmente possa conseguir. Mas aconselho aí fortemente, quem não tiver aí computador desktop em casa, procure um dos polos, tá? Eu falo sobre a diferença de IDE e de editores. Qual que é a diferença de uma IDE e de um editor de páginas web ou de linguagem de programação nesse material didático? Eu vou passar rapidinho daqui a pouco. Ferramentas de desenvolvimento, né, de código e cross-browser. O que é o cross-browser? Esse é o grande problema que existe no mercado. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar com linguagem HTML, vocês vão perceber que a linguagem HTML ela tem que ser lida, tem que ser interpretada pelo navegador. Aí, se você colocar, quais são os navegadores que a gente tem? Então, a gente tem aí navegadores como o Edge, Internet Explorer, Opera, Chrome, Vivaldi, entre outros, tá? Navegadores. E nem sempre aquilo que você desenvolveu, ele se adequa àquele navegador que a pessoa está usando. E você, quando você desenvolve uma página HTML, você abre somente num navegador, né? O ideal é abrir em vários navegadores, para poder ver como ficou sua página. Mas tudo bem, isso daí é chamado de cross-browser, né? Vai fazer uma verificação de como que o seu sistema ele está funcionando em relação a outros, ok? Como que a tua página, a tua programação ficou compatível com outros navegadores.
Aí eu falo sobre a estrutura básica HTML e a estrutura semântica HTML, e por fim a gente implementa textos aí em HTML. Então a gente vê cabeçalho, por aí vai. Muito bem. O que eu aconselho a fazer? Primeira coisa, tá? Você vai abrir o material didático e nós temos 3 aulas, tá? Aula 1, aula 2 e aula 3, tá? São 4 pontos para poder assistir a aula. Né? Um ponto aqui, 2 pontos nesse outro. Na aula prática. Aí temos 4 pontos. Não adianta tentar pular, porque você não vai conseguir pular. Tem que ir até o final. Se você for, né? Você tem que assistir todas as aulas. No finalzinho, vai aparecer uma pergunta para você, você vai responder uma pergunta bem simples. Você vai responder essa pergunta e tem que continuar assistindo até chegar ao final do vídeo, e aí você clicar no botão enviar para poder enviar sua nota. Tá claro? Eu tenho certeza que um punhado de gente vai ficar reclamando lá nos grupos de vocês e tudo mais. Olha, eu não consigo responder a pergunta, não sei o quê. Tentou pular, vai voltar no início de novo. Tá bom? Então, assistam aí as aulas. Uma aula é de 1h30, a outra de 20 minutos aproximadamente, e essa de preparação é na faixa de 4, 5 minutos, ok? O material didático. Deixa eu abrir o material didático, que daí eu falei. Esse material didático foi feito com muito carinho, tá? Para a primeira semana. Vocês estão vendo aí que só na primeira semana são 45 páginas. Pessoal, está um pouquinho lenta a minha internet aqui. Já era para ter carregado. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Pelo menos se estiver ouvindo, eu vou tirar a imagem, tá legal? Estamos, professor. Tá? Então, é um material que eu fiz aí com bastante carinho. Tem aqui no material, está falando de Bootstrap. Eu pretendo, na última semana, falar a respeito de Bootstrap com vocês, tá? Então, a gente tem HTML, CSS, e eu vou explicar um pouquinho do Bootstrap. É coisa rápida, não está dentro do plano de ensino, porque é muita informação, mas eu vou procurar colocar o Bootstrap ainda dentro desse conteúdo. Vem aí uma informação e tal. Vem o histórico. Carregar aqui. Deixa eu ver se esse aqui é o histórico. Ah, tá. Aqui eu pretendo. Pode mudar, viu, gente? Isso aqui eu posso mudar, porque ainda estou desenvolvendo. Então, o capítulo 1 fala sobre conceitos básicos, que daí eu disse para vocês. No comecinho, eu comecei a escrever o que nós vamos estudar no capítulo. Depois eu fui direto ao assunto, tá? Mas aqui fala sobre o conceito de cross-browser, conceito, né, exibição de código-fonte, ferramentas de desenvolvedor e por aí vai indo. Tá aqui. Vocês vão ver nas minhas aulas. Nas aulas, as aulas são bem mais estruturadas, né? Falo sobre os conceitos de portal, o que é um hot site. Hot site é muito usado por empresa de automóveis, viu? Então, vai sair que nem esse... Não estou fazendo propaganda não, pessoal. Por favor, né? A Fiat lançou um carro novo aí, eu acho que chamado Fastback, algo desse tipo assim. Então, tem um site especial daquele carro. Então, o hot site seria isso, tá bom? Hot site seria isso daí. Mini sites, blogs. Aqui o conceito de back-end, front-end. Hoje, nós vamos estudar bastante sobre front-end, eu explico na minha aula, né? Quem aprende HTML, CSS e JavaScript, desenvolve tanto para front-end quanto para back-end. Óbvio, tá? Então, muita gente acha, não,
o CSS, HTML e JavaScript é só para o front-end. Isso é uma inverdade, porque o back-end é feito e desenvolvido por HTML, CS e JavaScript. A diferença do back-end é que ele vai trabalhar com recursos de armazenamento de dados, com um banco de dados, e às vezes com uma linguagem, tá, que depende de um servidor, como é o caso do PHP. Então, quando a gente fala do back-end, por exemplo, o back-end, ele trabalha com servidores, tá bom? Mas a gente vai ver a Apache lá na frente, então tem outras coisas que futuramente a gente vai entender melhor. Aqui as camadas que eu falei para vocês, né? Estrutura básica, estrutura de apresentação, eu falo para meus alunos que são estrutura de perfumaria. Por quê? Primeiro você estrutura a tua casa, a construção da tua casa. Então, você coloca as paredes, você coloca a ferragem, você faz todo o processo estrutural que é feito por HTML, que é o que a gente está começando a estudar. A partir daí, a gente começa com a frescuragem, com a perfumaria, que é colocar o CSS, colocar uma cor, né, pintar a casa, fazer ali, colocar um azulejo diferente, né, que seria uma imagem de back-end, por exemplo, que a gente fala, né, na parte do teu site. Então, a gente começa a fazer isso daí, né? Eu prometo para vocês que a gente vai ver alguns frameworks bem simples e rápidos, como é o caso do framework do Google Sites, entre outros aí que ensinam vocês a fazer um site bem rápido. Mas, por enquanto, a gente vai aprender a trabalhar com a linguagem HTML, porque aprendendo a trabalhar com HTML, você consegue corrigir e ajustar qualquer outro problema dentro do framework, tá? Então, eu explico isso aí direitinho. Falo sobre esse cara aqui, ele ainda é vivo, tá? O Tim Berners-Lee, ele é o criador da linguagem HTML, né? Ele que praticamente permitiu que nós tivéssemos aí a internet do jeito que ela é hoje, tá? Eu acho bacana, tem outros lugares aí que vocês podem pesquisar, se vocês quiserem pegar esse nome aqui, digitar no Google e pesquisar quem foi essa pessoa, eu acho muito importante, tá? Falo também sobre o w3.org, isso aqui é um consórcio com as maiores organizações, com as maiores empresas do mundo, né? Eu coloquei algumas aí, como a Google, a Microsoft, Samsung, Apple, né? A Apple e Mozilla, entre diversas outras empresas. Atualmente, em 2017, tinham 450 empresas, né, que organizavam esse consórcio para que a linguagem HTML se tornasse uma linguagem padrão, vamos colocar assim, né? É bem importante uma linguagem padrão aí. E essa organização, ela cita os rumos como a internet no mundo ela vai ser orientada. Então, se o W3C definiu que deve ser permitido colocar uma imagem numa página web, os navegadores, as empresas que fabricam os navegadores vão ter que permitir que essa imagem seja inserida lá. Ou seja, esse recurso novo que foi colocado seja inserido. É algo nesse tipo, tá, pessoal? Tem muita coisa por aí. Eu falo sobre registro e hospedagem. É diferente. Registrar um site é dar um nome para ele, né? É o que a gente chama de domínio. Então, você tem lá www.rogeriopaiva.com.br. Eu pago R$40. Então, todo ano eu vou lá e pago R$40 para eu poder ter esse domínio, esse registro, rogeriopaiva.com.br. Tá bom? Então, todas as organizações precisam pagar lá no registro.br. Então, aqui no Brasil é o registro.br. Eu digito aqui o endereço, eu cadastro aqui o meu endereço. O endereço que eu quero registrar.
né? O endereço que eu quero é, é, guardar, né? Que eu quero da minha organização, somente .com.br, né? Quando a gente fala de hospedagem, aí hospedagem é aonde a gente vai guardar, qual computador nós vamos guardar isso. Então, nós temos hospedagem que são gratuitas, hospedagens que são pagas, tá legal? A maior parte aí, pelo menos, nós temos que hospedar em hospedagem paga, porque as gratuitas são bem fraquinhas, né? Eu não aconselho vocês a usarem, mas as hospedagens não é tão caro assim, para que você hospede, ou seja, hospedar é pegar esse material que vocês estão fazendo para mim, essa programação, esse arquivo que vocês estão desenvolvendo em HTML, e você arrasta esse arquivo lá para dentro da hospedagem. E a partir daí o seu site fica ativo para todos os usuários do mundo na internet. Tá bom? Aqui eu falo sobre ferramentas de desenvolvimento, né? Todo navegador. Vamos pegar aqui, eu vou abrir um site aqui. Deixa eu pegar aqui, IF Sul de Minas, tá? Opa! Pessoal, acho que a internet do professor deve ter caído. E apareceu aqui na minha tela de que ele tinha saído da sala. Oi, pessoal, voltei aqui. Perdão, cara. Na verdade, aí. Oi, Marcelo, boa noite. Beleza. De qualquer maneira, eu voltei, tá? Então, esse primeiro, como eu estava dizendo, essa primeira parte
né? Vamos pegar aqui o material. Então, vocês vão lendo, tá? Durante essa semana, pega o material, vai lendo o material, assistindo as minhas aulas também, que eu vou explicando tudo isso aqui dentro das minhas aulas. Porém, as aulas são um complemento do que está no material didático. Quando a gente fala de editor, né, os principais editores que nós temos aí, eu coloquei os principais, alguns são usados, outros nem tanto, né, outros já tiveram a sua ascensão, hoje está em queda. É o caso aí do Sublime Text, tá? Sublime Text era um editor excelente, hoje poucas pessoas utilizam. O Notepad++, ou o certo de falar, pessoal, é Notepad++, tá? Plus, plus. É muito usado dentro da academia. Eu acho que vocês chegaram a usar com algum professor aí, não sei, tá? Mas dentro da academia, ele é um editor bastante usado. A vantagem do editor é que ele deixa de cores diferentes, né? Então, você sabe o que é um comentário, você sabe o que é um comando, uma palavra reservada. É bem bacana isso daí. Aqui eu tenho também um editor chamado Atom, o PHP Storm, mas nós não vamos ver PHP agora, então o PHP Storm ele serve para HTML também, mas ele é fundamentalmente usado bastante aí para a linguagem PHP. Oi, Jeffter, pode falar. Deixa eu aumentar o volume um pouquinho aqui, que eu não estou escutando. Tá falando? Oi? Tá me ouvindo? Agora sim. Pronto. Professor, o senhor tinha falado sobre back e front-end, Sim. e eu coloquei uma pergunta lá no chat, como o senhor saiu e voltou da sala, talvez tenha perdido. Questão de empregabilidade, hoje em dia, se procura mais front ou back-end? Hoje em dia inventaram um tal de full stack, meu filho. Nem front, nem back. Hoje as empresas querem os dois. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Entenderam o que o mercado Não, faz? sim, eu entendi. É um generalista que faz as duas coisas. Exatamente, cara. Assim, deixa eu explicar um pouquinho melhor, tá, Jeffter? Isso aqui é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas é uma realidade, tá? Dentro das instituições privadas. Eu trabalho no Instituto Federal, mas eu venho de uma instituição privada. Trabalhei muitos anos dentro da privada, então eu sei como que é lá dentro. Lá dentro, se faltar o cara do back-end, vão colocar você para poder fazer. Você virou e falou assim, ó, eu não sei fazer, muito obrigado, tchau, vou contratar outro. Tá? As coisas na privada funcionam assim. Infelizmente, ou felizmente, não sei, tá? Mas é o que eu percebi, né? É o que eu percebi durante todos os anos que eu estava lá. Explicando melhor para você, Jeffter, o front-end você vai aprender, tem que aprender muito sobre design, sobre imagem, tá? Sobre Gestalt, aqueles conceitos que eu coloquei ali, que eu vou passar meio que superficialmente, tá? Por que eu tenho que passar superficialmente? Porque eu vou no foco, que é o desenvolvimento, propriamente dito. Então, conceitos básicos sobre imagens, sobre Gestalt e tudo mais, no decorrer das semanas eu vou pincelando. Mas eu aconselho, quem for trabalhar com front-end, estudar muito e de forma mais aprofundada esses conceitos que eu coloquei ali no início. De Gestalt, de tipografia. Tem um site muito bom, não estou fazendo propaganda, tá? Mas eu não estou ganhando nada para isso, mas como é que chama? Off Design. Okay? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não é Off Design só, não, tá? Não é esse, não.
Eu vou publicar semana que vem, eu vou anotar aqui, e eu coloco, se eu não lembrar, que é um site que muita coisa é gratuita, tem o curso também, viu, Jeffter, pessoal? Mas o cara do front-end é o cara da apresentação. É o cara que vai fazer seu site ser interessante, tá bom? Ele trabalha com essas opções, CSS, HTML, JavaScript. Já o cara do front-end, ele vai e com imagens, então a pessoa tem que saber trabalhar muito bem com grids, com imagens, que a gente vai ver futuramente. Já o cara do back-end, ele é o programador. Ele é aquele que, óculos, tal, senta na frente do computador lá e vamos desenvolver uma solução para a empresa. Então, ele trabalha com HTML, CSS, JavaScript, linguagem e uma linguagem que é uma linguagem back-end. No caso, a nossa que a gente vai aprender pode ser PHP. Se vocês forem fazer outro curso, pode ser Python, entre outras, a linguagem ASP, entre outras linguagens que estão aí para o mercado, né? Então, vai muito do perfil, e cada aluno tem um perfil, né? Eu não posso, vocês vão ver um pouquinho de cada, mas a gente não vai focar num específico. Então, depois que você termina um curso técnico ou uma graduação, né? Aí você faz uma especialização, por exemplo, uma pós-graduação na área que você gostar um pouco mais, ou estuda por conta própria na área que você estudar, que você se interessar um pouco mais. Bom, era bem separado, tá, Rogério? Era mais ou menos isso daí que você falou. Hoje em dia as empresas não separam mais, não. Então, hoje inventaram aí o profissional full stack, aquele cara que sabe tudo. Então, na verdade, não existe esse cara, viu? Por mais, essa aí é a opinião minha, estou colocando a minha opinião. Ninguém sabe tudo, eu ainda estou aprendendo HTML, sempre vou aprender HTML, CSS, porque sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa nova, tá? Então, é muito difícil você deter o conhecimento de tudo, tá bom? Então, esse é o meu pensamento, tá? Mas não se assustem, viu, gente? Não estou colocando susto de vocês, não. Né? Estou colocando aí um pouquinho da realidade. E tem pessoas que realmente gostam mais da parte de front-end, né? De trabalhar com layout, de página. E tem pessoas que gostam mais ali do back-end. Eu, para falar a verdade para vocês, eu gosto mais ali da parte de trás, né? Do back-end. Quando a gente desenvolve uma solução, né? Você trabalha com soluções, trabalha com banco de dados e tudo mais, você vê, eu me sinto mais realizado quando eu era desenvolvedor web, né? Eu trabalhava realmente com programação direto dentro das empresas, eu me sentia mais realizado quando eu trabalhava com banco de dados, tá? Com a parte de back-end. Não sei se eu respondi, Jeff. Se eu respondi também errado, me perdoe, tá? Mas eu respondi de acordo com o que eu penso, tá bom? Respondeu, viu, professor? Tá tranquilo. Beleza. A outra situação, porque nós temos aí tanto editores de desenvolvimento quanto IDEs, tá, pessoal? Eu não uso IDE. Vocês vão perceber que durante todas as minhas aulas, até o final do nosso curso, eu não vou usar nenhuma IDE com vocês. Mas pode ser, quando vocês forem estudar Java, não sei se vai ser o Bruno que vai dar aula de Java para vocês, o Bruno vai pedir para instalar o NetBeans. O Bruno, eu acho que gosta de trabalhar com o NetBeans, tá bom? E eu usava, por exemplo, dentro da empresa que eu trabalhava, eu usava o Eclipse. Então, é o que eu falo para vocês, né? O Caio está perguntando qual dos dois é mais fácil para aprender. O Caio, na verdade, é o seguinte: IDE e editor. Não sei se. O back-end ou front-end? Entendi agora a tua pergunta. Qual dos dois é mais fácil para aprender? Olha, eu acho que o front-end, tá, Caio? Eu acho que o front-end, ele. Só que o front-end, ele exige muito da,
muitos conhecimentos. Deixa eu ligar a câmera aqui, pessoal. Se cair de novo, a minha internet está um pouquinho lenta, não sei se vai aparecer aí. Olha só, o front-end, ele tem características que você não adianta você aprender só HTML, CSS e JavaScript, não. Você tem que saber trabalhar com imagem, você tem que ter conhecimento de fontes, né? O que a gente chama de tipografia. Então, tem que ter conhecimento de tipografia, tem que ter conhecimento de layout, de caixa baixa, caixa alta, o que é caixa baixa. Então, tem a parte de diagramação. Pessoal, eu vou fechar minha câmera aqui, porque a internet realmente hoje está muito ruim. Então, você tem a parte de diagramação que você precisa estudar por fora. Tá? Não é só desenvolver a página, HTML, CSS e tudo mais. Isso no caso do front-end. Já no caso do back-end, você tem que saber tudo isso. HTML, CSS, JavaScript, né? Às vezes, outros frameworks, né? Para poder trabalhar, e uma linguagem de programação. Aí sim, linguagem de programação. Tá? No caso, a gente vai ver aqui no Instituto, nesse curso de vocês, a gente escolheu o PHP, porque é a linguagem que eu conheço, né? Mas, se vocês quiserem aprofundar, estudar um pouco mais aí sobre Python, né? É uma linguagem que está crescendo aí no mercado. Então, olha, é muito difícil você falar o que é mais fácil. Na verdade, ou mais fácil ou mais difícil. Eu considero o seguinte, tá, Caio? Nada é difícil. A partir do momento que você tem curiosidade, que você queira aprender, tá? E aí você vai estudando aquilo para poder, aquilo vai se tornar fácil. A linguagem Java é uma linguagem, a linguagem Java é mais, hoje em dia, é bastante utilizada para desktop, né? Mas nós temos aí Java para web também. Mas Java para web não pegou muito. Vocês vão aprender, mas não pegou tão assim, não estourou conforme outras linguagens, conforme o PHP, tá? Quanto a editor IDE, eu gosto de trabalhar com editor, tanto para front-end quanto para back-end, mas quem quiser pode depois ver esses editores aqui, o Eclipse, né, e o NetBeans. Tudo que eu ensino, por exemplo, o HTML, né, essa linguagem HTML, se quiser usar o NetBeans, pode usar, só que você está usando um canhão para poder matar uma formiga. Entenderam o que eu quis dizer? Então, você não precisa de uma IDE para desenvolver, por exemplo, o HTML básico que eu estou ensinando agora, né, nessas 6 próximas semanas para vocês. Existe uma IDE também chamada Visual Studio. Essa IDE é da Microsoft e ela é paga. Tá bom? Essa IDE aqui é paga da Microsoft. O que eu ensinei vocês nessa videoaula, né? Na primeira videoaula, eu ensino vocês a instalar o Visual Studio Code, que também é da Microsoft, e ele é gratuito. E é um dos editores mais usados hoje na programação, tanto dentro da academia, né? Quando eu falo academia, dentro das escolas, tanto quanto dentro das empresas. Tá bom? Esse aqui vocês vão instalar. Então, está aqui o endereço, e lá nas minhas videoaulas, vocês vão ver que eu ensino vocês a instalar. Aí tem a Pitana, um punhado de editora aí. Eu explico como abrir a ferramenta do desenvolvedor. Essa ferramenta é muito importante. Então, quando você pressiona F12, né? Eu até ia fazer isso aqui, aí caiu a internet, né? ifsudminas.edu.presturações, por exemplo. Se eu vier aqui e pressionar a tecla F12 do teclado, qualquer site, vocês vão perceber que vai aparecer toda uma codificação. Isso daqui, vamos dizer que 80% do curso vocês vão acabar aprendendo. Tá? Porque tem muita coisa. Tem coisa que eu entro no F12 para poder ver como a pessoa fez, para poder aprender. Né?
Então, a gente está sempre aprendendo. A gente nunca vai parar de aprender dentro da área de informática. Então, tem aqui todos os códigos. Então, a tecla F12 serve para que você possa visualizar a ferramenta do desenvolvedor. Lá em JavaScript, a gente vai trabalhar um pouquinho com essa parte de console, mas aqui tem tudo, né? Inclusive, fala quais são os possíveis erros do site, entre outros. Além do F12, eu tenho também o exibir código-fonte, ou ver código da página. Então, o que eu estou ensinando para vocês, né? Olha lá, doctype, HTML, public, não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Então, tem aqui um texto, e aí depois vem o head, aí depois vem um punhado de link, vem aqui a parte de script, e eu expliquei, tá? Eu dei uma... Não, o script eu não entrei nessa primeira semana, né? A gente vai até, inclusive, o script a gente vai ver em outra disciplina. Mas tanto a exibição do código-fonte, né, para a gente poder ver como que a pessoa desenvolveu aquele código, como que ela programou aquilo. Vocês vão perceber, tá, gente, que no começo da semana, eu vou montando os códigos, mas a maior parte dos códigos, elas não são digitadas. É um tipo copiar-colar. Porém, você tem que saber onde copiar e aonde colar, tá? Aqui um pouquinho sobre cross-browser. Eu falo sobre a estrutura básica. Essa é a estrutura básica do HTML, tem que decorar, tá? Então, doctype, HTML, aí depois vem o HTML, linguagem PTBR, o cabeçalho, que são as configurações que eu coloco no meu site, e aqui dentro do body é o corpo da minha página, tá bom? Eu vou abrir aqui o Visual Studio, tá meio lento, mas não sei por que está tão lento assim. Vou carregar aqui o Visual Studio. Então, dentro do... Aqui está a aula 1. Isso aqui não é o de vocês, não. Deixa eu abrir a pasta. Acho que a pasta de vocês chamava exercícios. Exemplo 1, tá? A primeira semana de vocês é esse exemplo 1. Então, vocês vão fazer esse site para mim, ó. Vou pressionar F5, ele vai abrir o navegador. Deixa eu ver a tela de vocês. Aí, ó. Beleza, ó. Então, o que que vocês vão aprender na primeira semana? A trabalhar com título, né? Então, nós temos aí do H1 até o H6, que são títulos. Texto de parágrafo. Eu falo um pouquinho sobre Lorem Y. O que será que é esse Lorem Y, professor? Meu Deus do céu. Eu falo sobre o pré, tá? Ou pré. Eu falo sobre o sub e o sup, tá bom? Como é o caso do H2O, ou então, acho que eu não coloquei o H2O aqui, eu só falei na aula. Eu falo sobre colocar cores num determinado texto, né? Ó, artigo 1, artigo 2. Então, vocês vão montar um sitezinho desse tipo. É o começo de tudo, tá, pessoal? É feio, é feio. Posso melhorar? Claro que pode, mas lembre-se que eu tenho que equalizar todo mundo, né? Tem gente que nunca ouviu falar, tem gente que já tem conhecimento. Então, peço para que vocês tenham também um pouquinho de paciência. Então, essa primeira semana, vocês vão até... Eu faço o head, body, tá?
São 45 páginas de estudo. Mas, pessoal, não é difícil, não. Tem página aí que é só imagem, tá? Caractere especial, né? E o legal é que eu coloco os links aqui dos caracteres especiais. Então, a primeira semana vai até caracteres especiais, certo? Se vocês abrirem o documento, pressionar a tecla Ctrl, né? Vocês podem acessar esse link aqui. Tem muito link aí, eu procurei pegar. Uma das coisas que eu quero passar para vocês, certo? Além do material didático, lembrando sobre as aulas, né? Quem chegou aí depois, tem que assistir a aula até o final e enviar. O sistema vai pedir para você enviar para você receber a nota, tá bom? Então tem que ir até o final. Não adianta pular. Mas eu deixei vocês colocarem aí 1.5 de velocidade, 2.x aí de velocidade. Então assistam de acordo com a possibilidade de vocês, com 40% aí da nota da semana em aulas. Por fim, eu tenho o questionário, tá? Esse questionário teve gente que já tentou fazer. Esse questionário eu acho que está com 10 questões, tá? Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Isso, são 9 questões, tá? 9 questões em geral do que eu passei. Vocês lembrando que vocês têm 2 tentativas para esse questionário. Bom, sites que eu aconselho vocês a entrarem. O W3 Schools. Quem quiser pode digitar W3 Schools. Esse daqui é o site onde a maior parte dos editores, né, dos escritores de livro sobre HTML, CSS, o meu material didático, ele é baseado principalmente no W3 Schools, nessa escola aqui, tá bom? Ela não tem muito a ver com o W3C, tá? Dá a impressão que dá, mas muito do material deles aí está atualizado em relação ao W3C. Né? Lá no W3C é bem difícil, é um site w3.org, né? Se vocês entrarem aqui, w3.org, é um site bem difícil. Todo em inglês também, né? E é um site bem complexo, porque tem muita informação e tal, e o foco dele não é treinamento. Esse W3 Schools é um site gratuito, onde você pode estudar de forma gratuita todas essas linguagens aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tanto HTML, quanto CSS, que a gente vai ver, JavaScript, a gente vai ver, Python nós não vamos ver, SQL nós vamos ver aqui no curso, tá? Não comigo, viu? Estou falando aí no geral. PHP vocês vão ver também aqui, jQuery vão ver aqui, Java vão ver, C++ eu não tenho certeza se tem no curso, tá? Teria que ver o plano, o sistema. O W3.CSS a gente não vê porque o Bootstrap é muito melhor, então a gente trabalha com o Bootstrap aqui. E entre outras tantas linguagens, olha a quantidade de linguagem de programação para web que vocês têm. Não só programação para web, mas de inteligência artificial, Excel, entre outros cursos que vocês podem olhar. Uma coisa interessante, deixa eu abrir aqui, ó, o HTML, né? Vamos aqui no Learn, né? Vamos estudar aqui. É que você pode abrir, se quiser pode traduzir, tá, gente? Botão direito aqui, eu não estou no coisa, mas é só traduzir a página, vocês vão entender perfeitamente. Só que ele não tem uma sequência lógica muito legal, não, tá? De aprendizado. Então, por exemplo, favicon, vocês vão ver que eu vou ensinar vocês na semana, já até terminei a aula. A aula da semana 2 eu já terminei, tá aqui, ó. A gente trabalha na semana 2 com vídeos, com áudio, com imagens, tá? Já terminei aqui, que é o exemplo 2, já terminei ele. Mas aqui você tem o favicon, né? Que é esse ícone que fica aqui do lado. Então, na semana 2, eu vou ensinar vocês a colocar esse ícone aqui do lado. E a grande vantagem
Deixa eu pegar aqui HTML básico. Olha só, a grande vantagem que o W3 Schools tem é que você pode fazer um teste, né? E tudo que eu estou ensinando, aqui tem um H1, né? Eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. H2, que seria um outro parágrafo. Não se preocupem, porque nas aulas eu tenho colocado direitinho, tá? Oi, Eduardo, boa noite. Então, eu vou colocar aqui, ó. Título, título 2. Vou fechar o H2. Vou colocar aqui o H3. Título 3. H3. Se eu clicar aqui no Run, ele vai executar aqui, ó, do lado, né? Não só serve para... que não tem aqui o head, tá? Ele não colocou a opção do head aqui, ó. Então, vocês vão ver a parte do head. Eu posso colocar aqui um style. Isso eu acho que a gente vê, tá? De forma bem básica, mas eu começo a ver CSS com vocês já na primeira semana. Então, aqui eu coloquei um style e eu posso fazer o seguinte, olha, se você encontrar o H3, você muda a cor do H3 para red, por exemplo. Tá? E eu executo. Olha que legal, ficou vermelho. Né? Eu vou colocar green aqui, porque eu não sou flamenguista, eu sou palmeirense. Então, eu vou colocar green para ficar mais bonito. Ó. Olha lá, ficou verde. Tá legal? Então, eu já dou essa noção para vocês na primeira semana, mas eu não mostro isso nas minhas aulas. Tá? O W3 usa algumas informações, eu vou passar somente dentro do sistema de aula online. Deixa eu... É bom vocês brincarem aqui, tá? É bom vocês brincarem. 1951, tá, Clelson? Dá uma olhada na história aí, você está enganado, tá? Bom, então, eu aconselho bastante vocês acessarem esse W3 Schools. Aqui é a fonte de conhecimento de 90%, 95% de todos esses escritores que têm de livros aí publicados. Então, o cara vem aqui, se vocês olharem lá, ele dá uma olhada, porque aqui vem explicando o que é display, o que é o P e tal. Só que cada pessoa tem um jeito de ensinar. Então, o cara vai lá e faz uma adaptação que nem eu fiz nesse material didático para vocês, que foi feito com bastante carinho, tá, gente? Podem ter certeza disso daí. Tem muita coisa, não, né? Se a gente fosse estudar só HTML, em um ano a gente não daria conta de estudar só a linguagem HTML, porque é muita informação. Deixa eu ver. Então, vocês vão ver que eu vou separar aqui, ó, eu já crio, sim, na primeira semana, eu já crio ID, eu já falo sobre o P, né? Eu já falo sobre o footer, que é o rodapé. Aqui, ó, o H1, o header. Cuidado, não confundam, tá? Head com header. Ó, não confundam. Então, aqui eu estou falando, estou criando uma seção chamada política, criando os artigos, né? E estou fazendo esse sitezinho. Então, vocês vão fazer esse sitezinho durante todo o nosso curso. Legal? Bom, continuando. Continuando aí. Nossa, tem
Tem gente para responder aqui. Você tem um link para baixar o Visual Studio Code embaixo. O link para o W3 Schools, então está aqui também. O link para treinamento gratuito do Mozilla. Aqui você também aprende. Esse site aqui ensina de forma gratuita para vocês. Tá? Tem aí um link bem interessante. Então, eu posso vir aqui, ó, fundamentos de texto em HTML. Então, tudo sobre texto em HTML, vocês vão ver aqui com ele. Ó. Então, pode utilizar, né? Hoje, muitas das coisas que você aprende na internet mesmo, porém, é claro, é sempre bom você ter um professor como nós aqui, né? Uma equipe dentro do Instituto Federal ou de outras organizações que vá apontar para o local correto de aprendizagem, porque tem muito pirata por aí, viu, gente? Para não falar outra coisa. Aqui tem um link, pessoal. Se vocês quiserem, é um cara aí que ele fala bastante, tá bom? Tá, também tem que fazer a propaganda dele, mas ele tem aí, não sei se alguém conhece, o Gustavo Guanabara, ele tem um curso gratuito de HTML, CSS, ele deu uma atualizada no curso dele. Então, muito do que eu vou falar para vocês, eu estou colocando aqui. Pessoal, isso é conteúdo extra, viu? Tá, Jéssica? Preciso estudar? Preciso assistir às aulas desse cara? Não. Tá? Estou colocando aí como conteúdo extra, porque são pessoas que estão aí no mercado, são pessoas de destaque, viu? O link para o arquive.org. Quem quiser pode brincar nesse arquivo.org. Se você quiser saber como que era o site da Globo lá em 1900 vamos botar aí 1999 ou nos anos 2003, por exemplo, é só você colocar a URL e ele vai te mostrar como eram os formatos, tá? Dos sites antigamente. Hoje mudou muito, viu? Melhorou demais. E, por fim, o resumo da semana, o que você precisa aprender. Galera, eu acho que eu falei demais aqui, eu vou liberar para que vocês possam fazer perguntas e tudo mais, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode levantar a mão, pode falar, fiquem à vontade. Oi, Caio. Pode falar. Boa noite, professor. Bem? Tudo jóia. Seguinte, eu queria saber, assim, como tem várias linguagens de programações para web, o que difere o PHP para as outras? Tá, vamos primeiro explicar um pouquinho, tá, Caio? Não confunda. A linguagem HTML não é linguagem de programação, tá? Isso tem que ficar bem claro aí para vocês. HTML, vocês vão começar a aprender agora. Ela é uma linguagem de marcação. Dentro em breve, eu vou explicar bem aí o conceito, a diferença entre linguagem de programação e linguagem de marcação. HTML e CSS não são linguagens de programação. JavaScript é uma linguagem de programação. De certa maneira, para ficar mais fácil para vocês entenderem, a linguagem de programação é aquela que você vai ter os laços de repetição, por exemplo, né? Vocês devem ter visto em lógica o laço de repetição for, né? Que é o repita, tá bom? Então, você vai trabalhar com laço de repetição e condicionais. O que são as condicionais? If, else, tá legal? Bom, aí a gente entra vou entrar na tua questão de programação. O que difere? Por que o Instituto Federal vai ensinar PHP e não vai ensinar Python, por exemplo? Né? Por que eu não vou aprender aqui no curso técnico a linguagem Python? Porque, por enquanto, nós consideramos que a linguagem Python é uma linguagem que está crescendo, é ascendente. Né? No mercado de trabalho, está começando a se tornar uma linguagem mais forte.
Então, a gente acaba ensinando aquilo que, inclusive, também os professores conhecem mais. No caso aqui, sou eu, e a gente trabalha com linguagem PHP, tá bom? Lá no mercado de trabalho, pedindo PHP para você. Tranquilo, né? Você já vai ter conhecimento PHP. Ah, pediu Python. Se você estudar um pouco mais, né? Aí a gente sempre fala que tem que estudar um pouquinho por fora, às vezes, né? Se especializar, fazer um curso esse, por aí vai indo. Quando você sabe lógica de programação, você acaba aprendendo quase todas as outras linguagens. Basta você entender a sintaxe daquela linguagem. O que eu estou querendo dizer com sintaxe? Por exemplo, se lá no Java vocês vão aprender que para poder imprimir algo na tela é system.out.println, né? E o que eu quero imprimir, aqui na linguagem PHP você vai dar um eco, abre parênteses e coloca o mesmo texto. Tá entendendo? Então não é coisa assim, não é bicho-papão. A gente tem que entender que, a partir do momento que você tem uma lógica de programação bem definida, estudou bem, né, aprendeu bem lógica de programação, aprender outras linguagens ficam mais fáceis. Tá bom? O Caio pergunta, a linguagem já ficou obsoleta? Não, o Caio, de jeito nenhum. Ainda temos muitos lugares aí que utilizam linguagem Java, tá? Muitos. E em alguns lugares cresce bastante. Sim, o forte da linguagem Java, hoje, nos dias de hoje, é dispositivos móveis. Quem vai dar aula de Java para vocês é o Bruno, tá? O Jeffter, pode falar. Professor, Sim. eu entendo que o HTML é uma linguagem de marcação. Sim. E o CSS de estilo. E o JavaScript de uma linguagem realmente de programação, e eu entendo que seja, até onde eu conheço, o senhor pode me corrigir, porque ela faz um processamento. Desculpa, eu não entendi. A cachorra latiu aqui, ela faz um processo... O JavaScript, eu entendo ela como uma linguagem de programação, porque ela faz processamento de dados. Aí, minha dúvida é... Não. Pronto, pode corrigir. Tá, não necessariamente é processamento de dados, tá? Não necessariamente precisa disso. Você tem que ler, a linguagem de programação, toda linguagem de programação, vocês vão perceber que ela tem que ter, obrigatoriamente, condicional e sistemas de repetição. Se não tiver condicional e sistema de repetição, não é uma linguagem de programação. Tá bom, Jeff? Tá, entendi. Condicionais e loops, né? Isso. Beleza, professor. E, no caso, o PHP é usado em que tipo de situação? Ele substitui o JavaScript, dependendo da aplicação do site? Não substitui. Porque o JavaScript, vocês vão ver que ele é um sistema de interação da página web, de interatividade. Então, primeiro a gente está aprendendo a camada HTML, que é a camada de estrutura, tá? A camada de marcação. Quando a gente passa para a segunda camada, que é a camada de CSS, que é a camada de apresentação, e eu brinco com todos os alunos que é a camada de perfumaria, né? É a camada que a gente vai colocar cor, mudar a fonte, por aí vai indo. Depois dessa camada de perfumaria, a gente passa para a camada, vamos dizer aí, que é a camada de interatividade, que é quando você desenvolve um site que a pessoa que estiver do outro lado, quando o nosso navegador ler o nosso código HTML, ele vai ler o nosso código HTML e, a partir daí, ele pode fazer uma pergunta, tipo de interatividade que nós temos. Olha, clique aqui, exclua, você concorda, você aceita. São processos de interatividade, é quando o teu site começa a conversar com o usuário, tá bom? A linguagem PHP não necessariamente vai ter todos esses recursos que JavaScript tem, tá bom? Você mescla tudo. Lá, quando a gente for trabalhar um sistema, tem um sisteminha de escola que a gente desenvolve aqui,
quando você for desenvolver esse sistema de escola, você vai perceber que a gente vai estar trabalhando com 4 linguagens ao mesmo tempo, mais frameworks com o Bootstrap junto, tá bom? Então, tudo junto e misturado. Então, fica tudo junto e misturado. Não sei se eu consegui responder. Com o tempo, vocês vão aprendendo, tá? Não, professor, respondeu. Basicamente, a gente tem que ter o HTML, o CSS e o JavaScript para poder montar, e a gente teria os complementos ali, que são outras linguagens, dependendo do que a gente quer, né, do site. Isso, exatamente. É por esse caminho mesmo, tá? A Débora fala que baixou o code, mas não abriu como arquivo. Não abriu como arquivo. Não entendi, porque o code, você baixa ele, dá 2 cliques e ele vai instalar no seu computador. Ô, Débora, assista a primeira aula, tá? A primeira aula eu mostro como instalar direitinho. O Henrique pergunta se PHP é para banco de dados. Não necessariamente, tá, Henrique? Eu não preciso necessariamente estar trabalhando com banco de dados e PHP junto, mas geralmente quem trabalha com PHP vai trabalhar com banco de dados junto. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Nem vou falar aqui do Palmeiras, porque está gravando, né? O Elivelto fala que prefere o back-end. Passando rapidinho aqui, tá, gente? Olha, então tudo bem. Seguinte, pessoal, assistam as aulas, como eu falei, né? O Caio levantou a mão, pode falar, Caio. Se cair, eu encerro. Alguém quer falar? Não? Pergunta acima. PHP é uma linguagem voltada para a web? Sim, tá, Caio? Muito usada. Hoje, praticamente até os frameworks são desenvolvidos em PHP. Muitos frameworks que você vai encontrar por aí. WordPress, por exemplo, foi desenvolvido em PHP. Joomla foi desenvolvido em PHP, tá? É uma linguagem muito forte no mercado de desenvolvimento web. Você vai ter lá, né? Se você pega um framework como o Joomla, como o WordPress, eles têm o JavaScript embutido também, tá? A parte de interatividade está junto. Aqueles alunos que eu falei alguns nomes aí, alguns palavrões e tudo mais, né? Joomla, WordPress, né? Nunca ouviram falar? Calma, galerinha. A ideia do conteúdo dessa primeira semana, o que é? Assistam as minhas aulas, tá? Cheguem até o final da aula para poder ganhar pontuação, senão o sistema não vai computar. São 4 pontos de 4 pontos de aula, 1 ponto aqui, 2 pontos na aula 3, só de assistir, são 40% da nota. E depois você tem 6 pontos aqui no questionário. Como que você deve estudar? Aconselho primeiro assistir todas as aulas, certo? E depois assistir e fazer ao mesmo tempo, tá? Então, dá pausa aí, eu sei que a minha voz é meio chata e tudo mais, mas é assim, não tem outro jeito. Dá uma pausazinha, executa o comando, faz de novo e por aí vai indo, tá bom? O Dinossauro Rex pergunta que um app é feito usando o quê? Usando essas linguagens mesmo, tá? Usando HTML, usando CSS, usando JavaScript, usando linguagem Java. Só que aí a gente tem um outro editor, né? Bastante usado, que auxilia na criação dos apps. Mas você pode fazer um site normalmente e depois encapsular esse site dentro de um app e ele vira um app, tá? Galerinha, então, muito obrigado para vocês. Precisando, eu estou por aqui. Não deixe de mandar perguntas, né? Na quarta-feira até quinta-feira eu trabalho bastante aqui. Se vocês quiserem mandar, podem mandar pergunta. Não esqueçam, vocês têm os tutores de vocês, a Amanda com
acho que é João, né? Esqueci o nome do outro tutor. São tutores excelentes, tá? Fiquem aí com Deus e tem como aumentar essa tentativa? Não, tem 2 tentativas, tá, ô Caio? Tá bom, 2 tentativas tá bom demais. Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima, até segunda-feira que vem. Até mais. Fui.